Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje é dia de manifestação de milagres, manifestação de bênçãos inéditas. Sabe aquilo que você sempre desejou, que você sempre sonhou, mas ainda não aconteceu na sua vida, ainda não aconteceu na vida da sua família? Pois bem, hoje é o dia que isso pode acontecer, dependendo da sua fé, daquilo que você estiver crendo. Amém? Eu tenho ouvido muitas pessoas falarem as seguintes frases, abre aspas, seja o que Deus quiser, ou assim permita Deus, ou seja feita a vontade de Deus, ou se Deus quiser, vai acontecer, se Ele não quiser, não vai acontecer. E outras frases semelhantes a essa, que no final, na conclusão, é tudo a mesma coisa, ou seja, atribui a Deus muitas vezes uma responsabilidade. E é bem verdade que essas frases se ajustam em algumas áreas da nossa vida. Por exemplo, muitas vezes nós fazemos planos para determinada coisa, para determinado projeto, nós projetamos algo, e aí é correto dizer, seja feita a vontade de Deus. Assim Deus nos permita. Algumas vezes, se você vai fazer uma viagem para algum lugar, e uma viagem que dela depende várias decisões na sua vida, é muito bom saber realmente que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Nada errado com isso, tudo muito certo. Entretanto, onde é que isso não se aplica? Quando aquilo que Deus fala na sua palavra e nós colocamos como se Deus não quisesse, ou como se Deus, atribuímos a responsabilidade a Deus de algo que Ele já falou que seria. Por exemplo, uma pessoa está doente, e aí você diz, olha, eu vou orar para que ela seja curada. Aí a outra pessoa responde, se Deus quiser ela será curada. Uai, por que se Deus quiser ela será curada? Por que atribuir a responsabilidade a Deus de algo que Ele já fez? A grande verdade é que Deus não quer que ninguém adoeça. Deus não deseja ninguém doente. Pela vontade de Deus não haveria doença nesse mundo. A doença só existe nesse mundo porque ele está debaixo do governo de Satanás. Estou falando do mundo como um todo. E o pecado do homem deu a Satanás o direito de estar aqui. As doenças vêm de Satanás. As doenças vêm do diabo. Então elas estão nessa terra. Mas a Bíblia diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. E se Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, por que devemos aceitar uma enfermidade como sendo a vontade de Deus? Se o próprio Deus colocou sobre Jesus as nossas dores. Se foi pela vontade de Deus que Jesus carregou sobre si as nossas enfermidades. Por que é que não seria a vontade de Deus de uma pessoa ser curada? Uai, pastor, mas se Deus quiser, uma coisa pode acontecer. Se Ele não quiser, não acontece. Esse é o erro. Muita coisa acontece nessa terra que Deus não quer. Por outro lado, muitas coisas não acontecem nessa terra e Deus quer que aconteça. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós já sabemos que isso não vai ocorrer. Mesmo Deus querendo isso, mesmo Deus planejando isso, mesmo Deus tendo enviado Jesus para isso, para salvar o que se havia perdido. Contudo, existe uma parte que é importante você entender, a sua. Deus não apenas fez, na verdade, Ele dá todo o caminho para você viver uma vida plena. Ele diz claramente sobre fé, tudo é possível ao que crê. A sua parte, meu irmão, minha irmã, é crer. E é aí que nós falhamos muitas vezes. Nós pensamos que está acontecendo coisas conosco pela vontade de Deus, quando na verdade Deus já nos deu o livramento, só que nós precisamos tomar posse disso pela fé. Nós precisamos crer
naquilo que Deus falou. Deus diz que nós já fomos abençoados, Deus diz que nós já somos ricos, Deus diz que somos curados, Deus diz que somos livres, Deus fala que somos ungidos, Deus fala que somos prósperos, Deus diz que somos os seus filhos. Então nós devemos crer e viver dessa maneira. Na verdade, aquilo que ocorre conosco pode acontecer com qualquer pessoa, mas ele só vai permanecer na nossa vida se nós deixarmos, se nós permitirmos. Se você nasceu de novo, se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pensa nisso, meu irmão. Se você já recebeu, Satanás não tem o menor direito na sua vida. Satanás não tem o menor direito na sua vida. Ele não tem poder nenhum sobre a sua vida. Simplesmente tome posse do que Deus fala. Creia no que Deus fala e ande de acordo com o que Deus fala, e você verá as coisas acontecerem poderosamente na sua vida. Bênçãos que nunca aconteceram, você vai desfrutar quando você estiver crendo plenamente no que Deus falou na sua palavra. É isso aí. Prospere e avance em todas as áreas da sua vida.